Vamos a que abram suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo de número 31. Daremos continuidade à exposição neste capítulo, hoje do verso de número 22 até o verso de número 55. Concluiremos a leitura e exposição deste capítulo nesta manhã. Gênesis, capítulo 31, do verso 22 até o verso de número 55. Ouçam com atenção o que diz a palavra do nosso Deus. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com os seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste, que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, porque me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e quem está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, e na das 2 servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano. Da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. E disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeede. E disse Labão:
Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeed e Mispa, pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão, e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e, partindo, voltou para sua casa. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, esta é a Tua palavra, e a Tua palavra fora lida, e a Tua palavra está aberta, Senhor, diante do Teu povo. Quero Te pedir, ó Deus, neste momento, que a Tua palavra é aberta, que o Senhor se agrade de me usar na pregação da Tua palavra, que o Senhor me use na exposição, ó Deus, que a Tua palavra seja exposta com clareza, que o Teu povo possa ser instruído por Ti, que o Teu povo possa ser pelo Senhor edificado através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, usa-me para o louvor da Tua glória e edifica, ó Deus, o Teu povo. É o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na última exposição, no último domingo, nós tivemos a oportunidade de ver Jacó, ele então tendo de tomar uma decisão que era realmente fundamental para a sua caminhada. Nós começamos a perceber que Jacó, ele passou a assumir as suas responsabilidades como verdadeiro homem do lar, como verdadeiro pai de família, como verdadeiro cabeça da sua casa. Porque anteriormente nós vimos que Jacó, ele havia falhado, ele não assumia devidamente os seus papéis no cuidado com a sua esposa, no cuidado com tudo aquilo que estava nas mãos dele e que ele como homem deveria assumir. Mas aqui então ele percebe que ele deve tomar uma decisão que é fundamental na sua vida. Mudanças que realmente se revelaram como mudanças grandemente necessárias. Nós vimos que esta mudança se deu não somente porque ele observou ao redor e viu que algumas coisas estavam não muito boas. Quando ele contempla o fato de os seus primos, filhos de Labão, já não estarem satisfeitos com a prosperidade de Jacó, olham para aquilo e então ficam grandemente chateados e aborrecidos. Mas não somente isto, nós vimos que também Labão já não tinha o seu rosto favorável ao próprio Jacó. Jacó percebe isto. Mas, além disto, e aí o principal fator para que Jacó decida mudar é quando nós encontramos o Senhor Deus dizendo, ó, você deve voltar, você deve sair daqui. Nós entendemos então ali, meus irmãos, que Jacó, ele por considerar essas questões externas, mas sobretudo considerando a vontade de Deus para a sua vida, ele então teve de tomar uma decisão. Nós vimos então que ele conversa com as suas esposas, que ele então caminha determinado a fazer aquilo que ele deveria fazer. Ele precisava voltar para a sua terra, ele precisava voltar para Canaã, ele precisava fazer toda esta peregrinação. Nós vimos que o guia dele era a palavra, nós aprendemos, ainda que as circunstâncias sejam importantes, o que vai nos orientar, o que vai determinar o passo que nós devemos dar na nossa vida é a palavra de Deus que nos diz. A palavra de Deus
é a nossa única regra de fé e de prática. Mas vimos que, apesar de Jacó começar a caminhar tão bem assim, no finalzinho da exposição que fizemos, nós vimos que Raquel, sua esposa, ela furta os ídolos do lar do seu pai Labão. E que Jacó logrou sobre também o seu esposo. Ele o enganou também. E então eles decidem fugir. E aqui está, meus irmãos, a fuga que nós contemplaremos nesta exposição. Não somente a fuga e todo o acontecimento nesta fuga, mas também a aliança que será feita entre o próprio Jacó e o próprio Labão. Veremos aqui, meus irmãos, um homem mau, um homem perverso, inimigo do povo de Deus, representado aqui, ele estava representando aqui aqueles que se voltam contra o povo de Deus, e ele agora vai começar a seguir no encalço atrás de Jacó, o servo do Senhor, aquele que fora levantado por Deus para fazer a sua obra e conduzir o povo do Senhor. Ele era um patriarca, um grande servo do Senhor, Yahvé. O texto, meus irmãos, começa nos dizendo que no terceiro dia Labão foi avisado do que Jacó ia fugindo. Então, nós notamos que ele foi fazer o quê? No verso 19 do capítulo 31 nos diz que Labão ele foi tosquiar as ovelhas. E enquanto ele foi tosquiar as ovelhas, fazer o seu trabalho, que demandava um tempo considerável, Jacó então decide junto a Raquel e toda a sua posse fugir dele. E eles saem, mas esta informação chega finalmente a Jacó, chega finalmente a Labão. E então ele, ao saber disto, ele imediatamente vai tomar consigo os seus irmãos. Ele vai sair então correndo no encalço de Jacó por 7 dias de jornada. E então ele vai alcançar finalmente Jacó na montanha de Gileade. Ele já estava ali dentro da terra de Canaã. Ele já estava ali nas redondezas, no Gileade, já estava ali na terra prometida, na terra que fora prometida ao próprio Jacó. E então, ele encontra finalmente Jacó. Ele chega no lugar onde ele estava. Não é? Naquela jornada, ele chega à montanha de Gileade. Contudo, o texto nos diz que algo aconteceu. Meus irmãos, certamente vocês devem entender, Labão, ele não estava feliz aqui nesta ocasião. Labão, ele estava grandemente insatisfeito. Labão, ele estava grandemente indignado. Labão certamente pensava e tinha intenções mais com respeito a Jacó. Ele certamente desejava ferir Jacó. Ele estava ali perseguindo, fumaçando, como algumas pessoas dizem, de ira contra o seu genro que havia fugido ali. Contudo, algo acontece. O texto nos diz que veio Deus a Labão. Verso de número 24. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Vejam só, ele está ali. Na verdade, antes dele chegar até Labão, o Senhor o exorta. O Senhor aparece a ele num sonho. E o Senhor então repreende, como o Senhor fizera no passado com os outros pais. E disse: você não deve fazer nem bem nem mal contra ele. Não levante a sua mão contra o meu servo Jacó. Ele é meu. E você não deve fazer qualquer tipo de coisa contra ele. Meus irmãos, quando nós olhamos para isto, nós podemos perceber a bondade do Senhor e a graça do Senhor sobre a vida de Jacó e da sua parentela. E nós podemos dizer, e nossa também, que estamos representados ali, quando ele vai aplacar o coração cheio de ira de um homem mau que estava se levantando contra aquele que era um representante do próprio Deus Yahvé.
Quando nós olhamos para esta realidade, meus irmãos, nós percebemos e nós podemos refletir um pouco pensando assim, como o Senhor Deus é realmente gracioso em refrear a malignidade dos homens que não conhecem o Senhor. Porque, meus irmãos, se os homens fossem entregues neste mundo, não somente naqueles dias, mas hoje, nos nossos dias, aos seus próprios desejos do seu coração, se o homem pudesse então agir segundo as inclinações naturais do seu próprio coração, você pode ter certeza que se o mundo hoje para você parece um caos, que se o mundo hoje para você é realmente difícil, se para você os homens têm se levantado e têm feito todo tipo de desgraça contra nós, contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo, pior seria se o Senhor Deus não refreasse a malignidade do coração dos homens. Meus irmãos, a pior coisa é que os homens sejam entregues aos seus próprios desejos. Eles caem em grandes pecados. Nós sabemos disto. Paulo vai tratar sobre isto em Romanos capítulo 1. Quando eles se entregam, eles são deixados à liberdade da sua própria vontade, nós vimos grande pecado e iniquidade. Mas o Senhor, então, é aquele que, segundo a sua graça, meus irmãos, para o louvor da sua glória, mas para o bem do povo de Deus, é Ele quem refreia. Os homens podem tentar mal contra o povo do Senhor. E não é diferente como nos dias de Labão. Nos nossos dias, nós temos contemplado isto. Nestes dias de acirrada disputa política, tem se revelado a malignidade no coração de muitos. Não somente contra nós, mas manifestam a grande indignação que eles têm contra o Senhor, contra Deus, contra Cristo, contra a sua vontade. E nós acabamos sofrendo por isto. Mas por que nós não sofremos mais do que sofremos? Meus irmãos, porque Deus, Ele tem refreado. É o Senhor quem tem feito isto. É o Senhor quem tem livrado a nós de males ainda piores. Você deve saber disto. Nós deveríamos entender isto. E como deveríamos dar graças a Deus por não permitir que os homens façam coisas piores com o seu povo. Por Deus estar, então, nos guardando da malignidade destes contra nós. Ainda que muitas vezes eles sejam aparentemente bem-sucedidos. E, meus irmãos, eu digo aparentemente porque, em alguma ocasião, no momento devido, eles pagarão pelo que têm feito. Não há pecado cometido neste mundo que o Senhor, Ele não puna. Que o Senhor, Ele não discipline e trate. Não há homem neste mundo que não, se arrependendo dos seus pecados, não sofrerá o juízo do Senhor. Sofrerão. E, meus irmãos, bendito seja Deus por ainda assim fazer com que eles não avancem tanto quanto querem. O Senhor aqui, no que diz respeito a Labão, Ele vai freando Labão. O que acontece então? Vejam que o texto vai nos dizer que, versículo 25, alcançou, pois, Labão a Jacó. E o texto vai dizer que ele havia armado a sua tenda naquela montanha, também Labão armou a sua ali na montanha de Gileade. E disse então Labão a Jacó. Aí agora começa Labão a tentar argumentar com Jacó. Ele vai tentar convencer Jacó e ele vai tentar aqui apresentar algumas coisas que aparentemente parecem um desejo legítimo de um avô interessado no bem do próximo, mas aparentemente apenas. Porque o que é que o texto vai nos dizer, né? E disse Labão a Jacó: que fizeste? Que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada. Então, veja a primeira acusação dele aqui, né? Ele vai dizer que Jacó, é como se Jacó tivesse raptado as filhas. Ou seja, é como se Jacó tivesse levado à força Lia, Raquel, as servas, os filhos e tudo que ele possuía. Nós veremos mais à frente que Jacó não vai admitir esse tipo de coisas que ele está dizendo aqui. Ele está falando umas coisas que não têm o menor sentido. Ele está acusando
Jacó de coisas que ele não havia feito. Mas está aqui, falando. Outra coisa que ele vai dizer: porque fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? E porque não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas, nisto procedeste insensatamente. Ele ainda vai dizer: olha, eu tenho poder para ferir você. Eu tenho poder para ferir você e fazer contra você o que é mal. Então notem que ele começa a argumentar e dizer algumas coisas que você para e pensa assim: será que esse era o interesse real de Labão? Festa, tamboril, harpas, beijar os netos, beijar as suas filhas. Nós vimos anteriormente quem é Labão. Nós vimos que Labão não estava nem um pouco interessado com o bem-estar de Jacó, dos seus netos, das suas filhas. Um homem grandemente egoísta, um homem verdadeiramente perverso, mas ele está ali, meus irmãos, como que se utilizando de palavras aparentemente boas, mas puramente cheias de hipocrisia e falsidade. Falso. Tentando de repente ganhar ali Jacó com aquelas palavras ditas aparentemente tão bonitas e tão agradáveis aos ouvidos, mas na verdade por trás, ainda assim, cheia de más intenções. Ele não desejava tudo aquilo. Da boca para fora ele falou tais coisas. É assim, meus irmãos, que agem aqueles que não conhecem a Deus realmente. Eles não somente muitas vezes se levantam confrontando descaradamente e com dureza aqueles que eles odeiam. Muitas vezes, e essa é a malícia de Satanás muitas vezes, é com palavras aparentemente bonitas e agradáveis aos ouvidos que ele tenta então fisgar os outros. Mas na verdade, no final, o seu intento e o seu desejo é mau. Nós contemplamos isto até nos dias que nós temos vivido também, não é? O que é que aqueles que dizem ser pelo amor, eles dizem, qual a intenção deles na realidade, né? Você contempla a chamada esquerda política por aí, eles vão dizer assim: nós somos pelo amor. Nós amamos todo mundo. Eu amo negro, eu amo branco, eu amo cinza, eu amo vermelho, eu amo azul, eu amo todo mundo, eu amo os animais, eu amo tudo, eu sou gente boa, eu quero o teu bem, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, vai ter picanha na mesa, vai ter isso, aquilo, outro. O camarada começa a falar uma série de coisas. E ele fala coisas que às pessoas parecem agradáveis e você pensa assim: puxa vida, que palavras agradáveis deste homem. Que palavras doces, não é? Como é bom poder ouvir tais coisas. E essa é a politicagem, não é? O problema não é a política, o problema é a politicagem, a malícia, é a safadeza, é a hipocrisia, é a falsidade. Quando na realidade o que estas pessoas mais desejam é quando então assumirem aquilo, o desejo deles será revelado. O desejo é mau. O desejo é pervertido. E muitas vezes isso acaba sendo revelado, né, em ocasiões assim que você... Opa, olha qual o intento real desta pessoa com tais palavras. Ela só quer me ludibriar. Ela quer me enganar. Meus irmãos, é assim que os homens agem neste mundo. Os homens que não conhecem ao Senhor. É assim que Satanás tenta agir, em oposição ao povo do Senhor. E é justamente com sutilezas desta natureza que Satanás muitas vezes tenta enganar a mim e a ti. Ele vai dizer assim: olha, o pecado, fazer aquilo ali, não te perturba com isso, é tranquilo. Vai ser bom para você. Olha, você vai desfrutar disto e você vai ver como você vai ser grandemente beneficiado se você se envolver com este pecado aqui. Não tem consequências tão ruins assim, não. Aproveita, deleita-te, aproveita a ocasião, o momento oportuno para você. Talvez você não tenha outra oportunidade como esta. Satanás é malicioso, meus irmãos, e o pecado é sedutor. O pecado é sedutor e nosso coração muitas vezes é inclinado realmente a isto. E muitas vezes o que é que nós acabamos fazendo? Nós acabamos realmente cedendo à malícia de Satanás, caindo nas palavras aparentemente bonitas. Mas no final, meus irmãos, o que ele quer é a nossa ruína. Ele não intenta o nosso bem.
Ele não tem interesses reais na nossa prosperidade espiritual. Ele quer que eu e você abandonemos o nosso caminho, que nós tropecemos na nossa peregrinação, a fim de que não cheguemos em Canaã. Ele vai tentar fazer todo tipo de artimanhas. É isso que Labão está tentando fazer aqui também, ao falar palavras aparentemente bonitas, quando não há qualquer tipo de sinceridade nas palavras deste homem. Mas ele fora repreendido por Deus por não fazer nenhum mal, para não fazer nenhum mal contra a Jacó. E meus irmãos, nós devemos ser aqueles que não devem dar atenção a palavras assim. Devemos, com a graça de Deus, tentar discernir as coisas para ver se aquilo que ouvimos, que escutamos ou que contemplamos é realmente algo que vem de Deus ou se trata de algo que vem do maligno. Ele odeia o povo de Deus. Então, meus irmãos, o Labão, ele vai fazer tais perguntas, mas ele vai dizer o seguinte, não é? Ele vai dizer no verso 29, há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. E então ele vai dizer, verso 30, e agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Então aqui está uma outra insatisfação de Labão. Labão não gostou da ideia de perceber que os seus deuses foram furtados. E como é que foi que ele percebeu, não é? Talvez, meus irmãos, o que alguns comentaristas vão dizer é que Labão, ao retornar para a sua casa, a sua tenda, sabendo então de que Jacó havia fugido, ele foi consultar os seus deuses. Como nós vimos, né? Os deuses serviam para eles, não somente por questões de adivinhação, mas também questão de segurança, né? Na peregrinação, talvez os deuses possam nos guardar na peregrinação. Então, talvez ao tentar consultar os seus deuses, algo desta natureza ali, ele não contemplou que os seus deuses ali estavam, então pensou, opa, ele fugiu. Deve ter levado, então, os meus deuses. Então ele imagina que, de fato, ele vai acusar Jacó disto. Ele vai dizer que Jacó roubou. E notem, meus irmãos, mais uma coisa que Satanás com frequência faz. É semelhante a Labão. Há pecados que nós cometemos e Satanás muitas vezes vai nos acusar. Mas muitas vezes ele se levanta contra nós para realmente nos acusar de coisas, muitas vezes, e apontar para nós realidades coisas que não são reais. Ele vai tentar muitas vezes nos persuadir a fim de que entremos em parafuso ou fiquemos demasiadamente angustiados com coisas que, na verdade, não são acusações reais para nós. E muitas vezes ele consegue, meus irmãos, fazer com que muitas pessoas fiquem realmente deprimidas e grandemente ruins e até mesmo distantes do Senhor por acusações malignas que muitas vezes ele se levanta para fazer contra o seu povo. Muitas vezes com razão, por causa dos nossos próprios pecados. Mas ele, como nos diz a palavra, é um grande acusador. Ele se levanta para fazer isto. Aqui, Jacó está sendo acusado por Labão. Ele está sendo apontado como se tivesse feito algo ruim contra o próprio Deus. Mas o que é contra ele, na verdade, né? Mas o que é que Jacó ele diz? Jacó ele agora não fica em silêncio. Jacó ele tem a necessidade realmente de responder às ações daquele homem. Então o texto nos diz, verso 31. Respondeu-lhe Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Então, ele fugiu, e ele fez o que fez, porque ele teve medo. É interessante nós notarmos aqui que ele está confessando um pecado dele, um temor dele. Ele está confessando ali diante de Labão. Ele confessa a sua falha, ele tem medo, e há razões para isso, né? Puxa vida, Labão era um homem realmente cheio de malícias e perversidades. Por que não se levantaria contra o próprio Jacó?
ele fica com medo, mas ainda assim ele confessa ali, né, o que é que aconteceu, o que é que levou ele a fugir dali. Mas então o verso número 32 nos diz: não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então, olhem só o que acontece, não é? O que é que Jacó ele diz? Jacó diz assim: olha, eu não roubei. Ele está com a consciência, meus irmãos, tranquila de que ele não furtou os ídolos do lar do seu sogro. Contudo, o que é que ele faz? E aqui nós podemos identificar algo que não é muito prudente em se fazer. Ele precipitadamente diz: se você encontrar isto, que morra a pessoa com quem está os ídolos. Não sabia ele que Raquel havia furtado os ídolos do seu pai. Meus irmãos, ele agiu precipitadamente. Ele colocou em risco a vida da sua própria esposa, não sabendo ele que ela furtava. Nós podemos pensar assim: puxa vida, mas será que ele agiu? Ele agiu precipitadamente realmente. Porque, meus irmãos, o que é que deveria ter acontecido, né, naquele processo? Nós falamos um pouco nas últimas pregações sobre a relação e a importância da comunicação entre um casal e outro. O que é que deveria realmente acontecer, não é? E o que é que deve acontecer na nossa caminhada também? Ele deveria saber daquilo que está sendo levado. Ele deveria saber daquilo que está sendo levado da casa do seu sogro para a sua própria casa, na sua própria terra. Ele deveria, então, saber que aquilo ali estava envolvido no seu lar, sendo alguém responsável pela guarda do seu lar e pelo bem da sua própria esposa. Só que ao não saber, precipitadamente, ele fala algo que coloca realmente em risco aquela que é a sua amada esposa. Meus irmãos, é justamente a comunicação que é algo que vai revelar se algo de bom está no seio da família ou não. Algo errado estava no seio da família de Jacó. Ídolo com a sua esposa. A comunicação, a conversa entre o esposo e a esposa, a conversa entre a esposa e os filhos, os pais e os filhos, esse tipo de coisa, a comunicação que é fundamental, é aquilo, meus irmãos, que vai ser um dos meios através dos quais nós conseguiremos identificar se há ídolos no nosso lar ou não. Se há coisas que comprometem o bem espiritual do nosso lar ou não. Ele deveria estar ciente que havia um ídolo, não somente no próprio coração de Raquel, mas um ídolo que ele estava portando e levando fisicamente. Ela furtara. Então, meus irmãos, isto nos chama à responsabilidade. Nós podemos refletir neste sentido. A responsabilidade nossas. Não é simplesmente um dever, e é um dever também, não é? Da esposa ou do esposo vasculhar o seu coração para identificar se as coisas estão devidamente no lugar. Mas na nossa peregrinação aqui, sobretudo nós homens, como responsáveis pelo nosso lar e pela santificação do nosso lar, pela santificação da nossa esposa, nós seremos aqueles que tentarão, à luz da Escritura Sagrada e através de uma comunicação clara e sincera no lar, tentar, tratar e identificar se na nossa caminhada e na caminhada daqueles que estão sob os nossos cuidados há coisas que precisam ser expurgadas, há coisas que precisam ser tiradas. É um dever nosso, é um desafio, com certeza, mas um dever. Os ídolos sempre trazem problemas terríveis e amargos para qualquer pessoa. Para uma pessoa em particular, se é no meio da família, para a família inteira, se no meio da igreja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Trata-se de algo grandemente sério. Então aqui, meus irmãos, ele realmente age precipitadamente, ele fala aquilo sem tomar conhecimento de que realmente havia um ídolo dentro do seu lar. Precipitado. E muitas vezes, realmente, por decisões precipitadas, o que nós fazemos é colocar em risco a vida daqueles que nós devemos cuidar tão bem.
Agir no calor, não é, da pressão pode colocar em risco não somente a minha, mas a vida daqueles a quem o Senhor me confiou o cuidado. Devemos ter muito cuidado, meus irmãos, quando formos tomar alguma decisão que realmente envolve sempre, sendo você, sobretudo, um pai de família, vai envolver a sua casa. Isso pode trazer grandes males. Você pode colocar em risco aqueles que você deveria cuidar muito bem. Então, Labão, ele vai tentar olhar realmente. Ele vai tentar consultar e vai tentar entrar na tenda de todos aqueles que estavam ali com o propósito de tentar identificar e ver se encontrava. Jacó deu permissão. Então Labão sai, entra na tenda de Jacó, ele vai até Jacó, ele vai até Lia, ele vai então à tenda de Raquel e ele não encontra nada. Só que então o que acontece? Raquel, ela viu, o texto vai nos dizer, que ela havia tomado os ídolos do lar do seu pai. E o que ela fez? Ela colocou embaixo da sela do camelo. Ele estava sentado no camelo e talvez havia um suporte que poderia ser armazenado, né, coisas ali. E provavelmente eram ídolos pequenos, né? Então ela colocou eles ali e estava sentada em cima. E ela vai tentar agora, nesta ocasião, enganar o seu pai. Ela vai dizer ao seu pai que ela está naqueles dias, não é? Ela está realmente no período que é o período das mulheres e ela não poderia então se levantar, inclusive, para receber o seu pai com honra, porque era uma responsabilidade naqueles dias de quando um homem mais velho ou um pai chegasse, aqueles outros deveriam se levantar diante dele. Ela não faz isso, ela permanece sentada em cima do camelo. Mas a razão, e ela vai argumentar dizendo que ela está naqueles dias, ela está num período que realmente não dá para se levantar daquele camelo. Não sabemos se isso é real, se ela estava realmente ou se ela simplesmente se utilizou daquilo ali para enganar Labão. O ponto é que Labão, ele não vai tentar mexer ali. E ela então acaba passando, não é, diante dos olhos de Labão. Ela esconde os ídolos e Labão não percebe. Jacó e Labão, os dois, acabam sendo enganados pelos sentidos, né? Assim como Isaac fora por Jacó enganado pelos sentidos. Eles não perceberam, não identificaram. Passou os ídolos ali, não achou os ídolos do lar. Ele não vasculhou devidamente e então não encontrou. Ela os esconde. Ela guarda os ídolos. Ela quer levar os ídolos na sua peregrinação. E nós não sabemos se simplesmente por interesses religiosos, alguns vão dizer que o fato de ela sentar sobre os ídolos naquele contexto é uma prova de que ela não estava nem um pouco preocupada com os ídolos, ou que o Senhor se utiliza desta narrativa para revelar e apontar a realidade de que os ídolos dos homens nada são, a ponto de serem levados dentro de uma caixinha, embaixo de uma cela, e uma mulher sentada em cima deles. Vai dizer, o Deus de Israel é um Deus que é grandioso, incomparável, e os deuses dos homens e seus ídolos não têm a menor comparação com o Deus de Israel, Yahvé. Não passam de ídolos frágeis e pequenos. Mas está ali, meus irmãos, Raquel levando estes ídolos. Os ídolos realmente podem muitas vezes caminhar conosco sem que os outros possam, ao menos, perceber. E, meus irmãos, pensando um pouco sobre essa questão de ídolos e realmente guardar, não é, ídolos, lamentavelmente na nossa caminhada, nós crentes, realmente, muitas vezes no nosso próprio coração, escondemos ídolos daqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes ninguém percebe isso.
Nós caminhamos muitas vezes e muitos anos com muitas outras pessoas ao nosso redor. Mas as pessoas não se dão conta dos nossos ídolos. É como se eles estivessem muito bem escondidos por uma capa que nós construímos ao nosso redor para impedir que aquelas pessoas cheguem realmente a identificar a enfermidade que há em nós. Raquel soube esconder muito bem. Nós somos mestres em fazer isso. Mestres. No momento, então, que alguém está diante de nós muitas vezes caminhamos como se fôssemos as pessoas mais polidas do mundo, mas muitas vezes no nosso íntimo. E quando ninguém está a nos contemplar, é quando nós abrimos e revelamos ali os nossos ídolos. Há ocasiões em que revelam realmente os nossos ídolos. Meus irmãos, nós possuímos ídolos. E muitas vezes não é necessariamente uma coisa ruim. Muitas vezes é até coisas boas. Podemos fazer do nosso cônjuge o nosso ídolo. Nós podemos fazer dos nossos filhos o nosso ídolo. Nós podemos fazer dos nossos bens o nosso ídolo. Nós podemos fazer, meus irmãos, de qualquer coisa neste mundo nossos ídolos, colocando-os, então, no lugar de Deus, no nosso próprio coração. E o tipo de coisa que Deus não se agrada. Deus, ele exige e requer de nós realmente singularidade na adoração e devoção a Ele. Ele não, meus irmãos, permite que a sua glória seja trocada ou dividida com qualquer outro. Então, nossos ídolos, ao invés de nós guardarmos os nossos ídolos, eles devem ser expurgados do nosso coração. E nós, conscientes deles, meus irmãos, nós devemos rogar a Deus para que Ele nos conceda a graça para realmente fazermos com que eles possam ser retirados do nosso seio. Porque, meus irmãos, como falei anteriormente, as consequências nunca são boas quando nós guardamos ídolos no nosso coração e servimos a eles. Os ídolos sempre exigirão de nós sacrifício e adoração. E nós então passaremos a sacrificar para os nossos ídolos. Mas, meus irmãos, Jacó, ele não está satisfeito com aquilo que Labão está fazendo. O texto nos dirá, a partir do versículo 36, que Jacó, ele vai revelar a sua indignação. Jacó, ele vai revelar a sua insatisfação com aquilo que Labão está fazendo. Ele não acha justo aquilo. E então, a partir do verso 36, ele começa a dizer: Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano, da minha mão requerias, tanto furtado de dia como o de noite, de maneira que eu andava de dia, consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Olha só as palavras de Jacó diante de Labão. Labão, o que você tem feito não é justo. O que você tem feito contra mim não faz o menor sentido. Você tem me tratado como se eu possuísse o que possuísse por furto, roubo, por ter feito qualquer tipo de coisa que é contrária a uma ética adequada e verdadeira. E então, ao contemplar isto, ele diz: cadê? Mostra aí o que foi que eu peguei de você. Põe aqui diante dos outros para que nos julguem. Coloca aqui diante dos outros para que julguem entre mim e ti. Ele vai convidar, meus irmãos, aqueles que estavam ali ao redor, como se fosse um tribunal para julgar a causa dele. Que sejamos julgados aqui publicamente, se eu realmente tenho feito o que você tem me acusado. Ele se levanta com dureza.
E ele se levanta argumentando devidamente e adequadamente. E muitas vezes, meus irmãos, é realmente este tipo de coisa que muitas vezes é necessário se fazer. Quando uma acusação, muitas vezes, ela é desonesta, ela é falsa, trata-se de algo que não faz o menor sentido por alguém que não está nem um pouco preocupado em manchar o nosso testemunho e a nossa reputação, muitas vezes é necessário, não visando simplesmente a nossa própria boa imagem, mas a imagem da Igreja de Cristo, do Evangelho e a glória do Senhor. Muitas vezes é necessário que nós realmente nos voltemos contra aqueles que levantam falsas acusações contra nós. Muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes é necessário falarmos. Não movidos com um interesse simplesmente particular, simplesmente por algum tipo de ofensa, simplesmente porque ficamos chateados, porque o nosso nome está sendo lançado de alguma forma que não faz o menor sentido, porque temos sido acusados de algo que não fizemos, mas, meus irmãos, porque tudo aquilo que nós sofremos, a mancha do nosso nome, seja por causa de erros nossos ou por causa da acusação falsa de outros, envolve sempre o Evangelho do Senhor. Envolve sempre a glória do nosso Deus. E os homens querem obscurecer o Evangelho e a glória de Deus. Para que isso então não aconteça realmente, muitas vezes é necessário que a verdade ela seja estabelecida. Muitas vezes é necessário que aqueles que fazem o que é errado sejam reprovados e publicamente. Então, sem temor e com intrepidez, nós estaremos lutando pela verdade, não cedendo às acusações que não fazem o menor sentido, como muitos procuram fazer, muitas vezes contra nós em particular, mas muitos contra a Igreja de Cristo em geral. Falando mentiras sobre a Igreja, sobre a palavra, sobre as intenções do povo de Deus, genuinamente bíblicas, mas eles se levantam e tentam provar o contrário. É isso que Satanás tenta fazer, meus irmãos, o tempo inteiro. Falei anteriormente, ele acusa a muitos. Vejam o que Jacó faz aqui. Jacó ele está se defendendo, ele está com a consciência limpa. Ele está com a consciência limpa, meus irmãos. Eu não fiz nada errado. Pode me acusar. Está errado. Eu não fiz nada errado. E muitas vezes nós somos acusados de coisas e nós podemos dizer assim, eu não fiz nada errado. Mas e quando nós tropeçamos? E quando nós realmente pecamos contra o Senhor? E quando nós realmente fazemos aquilo que é grandemente desagradável e a acusação vem com fundamento real, porque nós pecamos. Vamos pensar aqui na acusação não somente do mundo, mas a acusação de Satanás contra nós quando nós pecamos. Ele não faz isso? Nós pecamos contra Deus e ele vem. Olha, você pecou contra Deus. Mas você foi alguém que pecou e se arrependeu do seu pecado, mas ele vem e lança na sua cara dizendo assim, olha, você pecou contra Deus. Lembra daquele dia lá que você fez isso? Lembra daquele dia que você mentiu para o seu pai? Lembra daquele dia que você manipulou as coisas para o seu próprio interesse particular? Lembra daquele dia que você se envolveu com esse tipo de iniquidade aqui escondido no seu próprio quarto? Você lembra daquele dia? Você lembra daquele dia? É isso que Satanás faz frequentemente contra nós. E, meus irmãos, como isso é terrível. Porque Satanás ele se levanta realmente para fazer isto. E o interesse dele é sempre nos machucar, é sempre nos humilhar e é muitas vezes até tirar de nós a perspectiva bíblica. O que acontece, meus irmãos? Quando nós pecamos contra o Senhor, nós somos culpados do pecado. Mas quando nós nos arrependemos do nosso pecado e deixamos, o Senhor já não lança na nossa cara mais o pecado que cometemos. Ele se esquece do pecado que cometemos. Satanás se levanta contra nós. Nós podemos lutar contra os homens e dizendo, não
me acuse de algo que eu não fiz. Ou você pode me acusar do que fez e nós podemos nos levantar contra os homens, mas quando Satanás se levanta contra nós, quem se levanta em nosso favor é o próprio Senhor. Deus é quem se levanta contra Satanás. É Cristo como juiz que se levanta contra Satanás. E é Ele, inclusive, quem, diante do próprio Deus, apresentando a sua obra perfeita, diz: Satanás pode acusar ele dos pecados que ele cometeu, mas aqui estão as minhas mãos e o meu corpo que fora crucificado por ele. E o Senhor, então, é aquele que nos absolve. Satanás acusa, Cristo está diante de Deus e diz: Pai, eles pecaram, se arrependeram, eu morri por eles, recebe-os. Isso é o que o Senhor o tempo inteiro tem feito por nós hoje diante de Deus, diante das acusações de Satanás. Que muitas vezes ele se levanta. Cristo como o nosso sacerdote perfeito. Não é somente aquele que morreu por nós naquela cruz. Ele é aquele que hoje intercede por nós diante de Deus. Meus irmãos, o mundo é maligno. O mundo é tomado por Satanás e as suas intenções. Satanás quer, de todas as formas, nos acusar de muitas coisas. Muitas vezes somos culpados, mas se você se arrepender do seu pecado e o deixou, Satanás vai tentar lhe acusar, mas esteja certo, Cristo é aquele que é por você. É isso que a palavra nos ensina. Ele pode nos acusar, mas estamos guardados em Cristo. Mas isso acontece aqui com Jacó nesta ocasião. O que é que Jacó vai então dizer no final? Verso 42, ele vai dizer assim: se não for ao Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Ele vai dizer assim: olha, eu vou reconhecer aqui diante de você que se o Senhor ele não agisse em meu favor, você realmente teria feito grande mal contra mim, mas o Senhor me livrou. O Senhor Deus, o Deus fiel ao seu pacto, o Deus fiel que cuida do seu povo, fora Ele quem agiu em meu favor. Várias vezes é repetido aqui, não é? Jacó, o Senhor fala a Labão diretamente, Labão reconhece que o Senhor foi quem o impediu, e aqui agora Jacó, ele vai reconhecer isto. Ele vai reconhecer, olha, não fui eu com a força do meu próprio braço, não fui eu segundo a minha própria sabedoria, não fui eu, mas Deus, o Senhor, o temor de Isaque, foi quem me guardou para que você não me fizesse mal. Foi Ele quem me livrou de você, foi Ele quem me resgatou de você. É interessante, meus irmãos, porque o que acontece aqui, e lembrem-se, esse livro foi dirigido especialmente para o povo de Deus enquanto estava chegando ali às portas de Canaã, não é? E eles estavam o quê? Peregrinando. Inimigos? Muitos. Perversos? Muitos. Foram libertos do cativeiro. Foram arrancados das mãos do homem mau. Foram livres da perversidade dos homens que se levantaram contra eles. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, o Senhor livrou e o Senhor guardou eles. O Senhor guardou Jacó, teu pai Israel. É o Senhor que guarda de vocês hoje também. Do mal, do perverso, dos teus inimigos. É Ele quem te liberta. E a mesma palavra, meus irmãos, é para nós hoje. Ele está dizendo assim, o Deus que foi com Jacó, o Deus que foi com Israel, é o Deus que é com a igreja de Cristo hoje. Meus irmãos, ainda que o mundo se levante contra nós, como se ele tem se levantado, ainda que muitos abram a boca para dizer, nós prevaleceremos sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Cristo, nós devemos sempre ter em vista essa perspectiva. Nunca esqueçamos
Deus é quem nos guarda. Não é você, não é a sua suposta sabedoria, não são os homens poderosos deste mundo, não são as suas artimanhas, não são os seus projetos, não é você. É Deus quem te guarda. É Deus quem guarda a sua família. É Deus quem guarda a sua igreja. Contra quem Satanás nunca prevalecerá. Meus irmãos, nós devemos nos apegar a estas realidades. Porque isto deve, inclusive, não nos fazer temer o homem mau. Nós lutaremos contra ele. Nos utilizaremos das ferramentas ordenadas pelo próprio Senhor, mas o nosso coração não pode ser tomado de pavor. Temos vivido dias muito ameaçadores por aí. Mas onde é que está o seu coração? Você tem ficado grandemente, demasiadamente angustiado. Você tem conseguido dormir, você tem conseguido pregar os seus olhos e acordar tranquilo, ou você tem perdido noites em claro, grandemente perturbado com algum tipo de perversidade que pode ser feita pelos homens contra você? Não deveríamos andar assim. Se você tem andado assim, você não deveria estar andando assim. Você deveria estar deitando a sua cabeça no travesseiro e repousando tranquilo. Porque é o Senhor quem nos guarda. É o Senhor quem te guarda. Meus irmãos, eu vou repetir. Satanás e o mal nunca prevalecerão sobre a igreja de Deus. Nós vencemos e temos vencido. Nós podemos descansar nos cuidados paternais do nosso Deus. É Ele quem cuida de você. Não são os homens. É Ele quem cuida de você. Não você mesmo. É Ele quem tem cuidado de ti. Não se angustie. Não se perturbe. Tenha os seus olhos fitos no Senhor. Seus olhos fitos no seu Deus. O seu coração guardado nele. E a sua esperança nele. Esperança nos homens deste mundo? Não tenha. Falham. Você vai se frustrar. Mas o Senhor, meus irmãos, o Senhor é refúgio para aqueles que correm para Ele. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é refúgio presente em todo momento. Ainda que o mundo se levante contra nós, o Senhor, Ele diz, eu sou o refúgio. Para onde você deve correr? Para mim, a cidade refúgio. Eu sou o Senhor. É nele, meus irmãos. Não nos homens, nem nada nesta terra. É o Senhor quem me guarda e te guarda. Precisamos sempre ser recordados dessa verdade. Sobretudo quando só escutamos coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Recordar. Um lembrete, né? Diário. O Senhor reina. Importante demais essa perspectiva na nossa vida. Então, meus irmãos, o texto continua dizendo, e nós concluiremos nesta última sessão, onde nós encontramos a aliança feita entre Jacó e Labão. O que acontece aqui? É interessante porque no verso 43, Labão, aparentemente, ele continua insistindo que aquilo que Jacó possui pertence a ele. Ele vai dizer, não é? Então respondeu Labão a Jacó, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. Ele vai dizer, é meu. Opa, mas não é seu mais. É de Jacó. Contudo, ele vai dizer algo que vai revelar algo muito interessante. Ele vai dizer assim, que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então, ele deseja fazer uma aliança. É um acordo de paz, ele deseja. Um acordo onde nenhum vai fazer um mal contra o outro. E por que razão ele passa a pensar isto? Meus irmãos, o Senhor revelou para ele e disse, não faça mal contra Jacó, não. Ele ouviu Jacó então argumentando e pensou, puxa vida, eu acho que eu já estou até mesmo em desvantagem. Este homem já é grande e poderoso. Ele pode até se voltar contra mim se ele quiser. Ele pensa,
eu vou fazer um acordo de paz com ele agora. Eu vou tentar fazer uma aliança com Jacó. E então ele tenta fazer este acordo. E aqui está descrito, né? Verso 43. Então Jacó, ele aceita a proposta de Labão. Ele toma uma pedra e erigiu por coluna. Então está ali uma pedra sendo erigida por coluna e disse a seus irmãos, ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Então eles fazem essa aliança nesta ocasião. Aí, o que é interessante, né? Verso 47. Chamou-lhe Labão Jegar Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeed. Galeed. Interessante. Eles estão falando sobre a mesma coisa, só que cada um na sua própria língua. Labão vai falar na sua própria língua e vai mencionar o nome. Jegar Saaduta. Jacó, porém, na sua língua, ele vai dizer Galeed. Aqui uma pilha sendo levantada como testemunho. Esse é o significado. Uma pilha erguida como testemunho entre mim e ti. Esse é o acordo que eles estão fechando ali diante daquele povo naquela ocasião e diante daquilo que eles vão invocar, inclusive, para o seu pacto. O texto ainda nos diz. E disse Labão, seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeed. E Mispa, pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. É interessante, Mispa é torre de vigia. Por isso ele vai dizer mais à frente, vigie o Senhor entre mim e ti. Ou seja, que ele atente e observe entre nós. Nós estamos fazendo um pacto aqui agora. Uma aliança, um acordo de paz. O Senhor, então, ele estará contemplando tudo o que nós fizemos. Até para que não quebremos o pacto, fazendo algo contrário àquilo que nós estamos estabelecendo aqui. Aí Labão vai falar algumas coisas. Ele vai dizer, se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres, além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Não era um homem muito interessado no bem-estar das suas filhas, não. Né? Ele casou duas de uma vez só com um homem, mas aqui ele está dizendo, olha, você não deve então tomar outras mulheres, além das minhas filhas que você tem. Ainda mais, disse Labão a Jacó, eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá e tu não passarás o montão e a coluna para cá. Então notem que esta coluna, inclusive, levantada, ela serve também como um lugar que vai determinar o que pertence a Labão e o que pertence a Jacó. Você nem vai passar para mim, do lado de cá, para me ferir e fazer algo contra mim, nem eu passarei para o lado de lá para fazer algo contra você. Então, estão determinando e demarcando muito bem as coisas. Aí ele vai dizer assim, verso 53, o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julga entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Interessante que neste pacto que eles estão fazendo, Labão vai invocar seus deuses. Os seus deuses, os deuses de Naor, os deuses de seu pai. Jacó, ele vai jurar pelo temor de Isaque. Ele está dizendo assim, eu vou jurar pelo Senhor. Eu vou jurar por Yahvé, um único Deus vivo e verdadeiro. E é a este Deus que ele vai sacrificar. É justamente a este Senhor que ele vai sacrificar, ao seu Deus. Notem aqui, meus irmãos, como realmente a vida de Jacó ela tem sido mudada.
ele vai fazer questão de deixar muito claro que o Deus dele não é o Deus de Labão. Que o Deus dele é diferente do Deus de Labão. E que este Senhor soberano, que julga tudo, e é somente no nome dele que ele fará o que faz. Meus irmãos, Jacó, ele está tratando e apontando aqui para a verdade da singularidade de Deus. Não há Deus além do Deus de Jacó. Não há Deus além do Deus de Isaac. Não há Deus além do Deus de Abraão. Esse homem, meus irmãos, ele está sendo transformado e à medida que o tempo vai passando, o seu coração tem sido revelado como um homem que tem procurado temer a Deus somente. Nós olhamos, meus irmãos, então, para este pacto que ele fizera aqui. Nós devemos entender que nós, como povo do Senhor, deveríamos, semelhantemente a ele, declarar e fazer o mesmo tipo de declaração pública, como ele fizera diante de todos aqueles que estavam ali e diante do próprio Labão. Eu sirvo a um só Deus. Eu não tenho ídolos. Eu não tenho outros a quem devo servir. É somente o Senhor. É isto que tem brotado, é isso que encontra guarida no seu coração. Você realmente é alguém que possui somente ao Senhor, Deus, como teu Senhor, como o único realmente digno de toda devoção, de toda adoração, de todo culto, de todo juramento, porque tudo deve ser feito para Ele e somente em nome dEle. Meus irmãos, ele faz este pacto aqui desta forma. E o Senhor, então, vai assegurar nisto aqui a sua fidelidade a Ele. Jacó é fiel a Deus e Deus é fiel ao seu pacto. Deus, então, vai guardar Jacó, o seu filho, como ele tem feito aqui o tempo inteiro. Meus irmãos, isso revela o tempo inteiro aqui neste texto. Apesar de todas as falhas de Jacó, apesar de todos os tropeços de Jacó, a verdade que fica evidenciada e muito clara, o Senhor Deus, Ele é realmente fiel, apesar de nós. O Senhor é realmente fiel a tudo aquilo que Ele diz, apesar da minha e da sua falha. O Senhor é realmente gracioso, meus irmãos, e Ele é aquele que um dia fez um pacto conosco. Um pacto glorioso, meus irmãos, que o pacto feito entre Labão e Jacó não se comparam. Um pacto que fora feito na eternidade. Um pacto que fora revelado no tempo e no espaço em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Um pacto, meus irmãos, que vai anunciar e revelar um único como Salvador, Cristo. O chamado Pacto da Graça. Adão não fora fiel ao primeiro pacto, ele quebrou o pacto. Mas Deus então, meus irmãos, livremente, é aquele que faz um segundo pacto. E nós, então, somos aqueles que são salvos em Cristo e estamos sob o pacto da graça. Cristo fora revelado neste pacto. E nós, agora, uma vez que este Cristo é revelado e é oferecido livremente, e o Espírito de Deus nos é dado para que creiamos neste Cristo, que é oferecido livremente neste pacto, sobre nós, meus irmãos, já não há mais condenação. Sobre nós já não há mais juízo. Sobre nós já não há mais penalidade no inferno. Por que razão? Porque, meus irmãos, alguém teve de sofrer isso por nós. Aquele que é prometido no pacto da graça. Cristo Jesus. Deus é fiel e Ele enviou o seu próprio Filho. Mas quanto a você que não conhece a Cristo, saiba que se você permanecer longe do Senhor, você está sob o juízo
do primeiro pacto. Sobre você permanece a ira de Deus. A Escritura nos revela isto. Se você não se arrepender dos seus pecados e não se voltar para Cristo, você vai sofrer amargamente. Se você não abraçar o Cristo que é oferecido livremente no Evangelho, você estará distante de Deus, ou melhor, distante da face paternal de Deus durante toda a eternidade, e a única coisa que você experimentará será juízo sobre você, dor, sem nenhuma ocasião cessando esta dor. Não há um momento de mitigação do juízo e da dor no sofrimento eterno no inferno. Não há um segundo sequer. Você deve correr para este Cristo que é gracioso. Ele é aquele que está como que de braços abertos, se é que podemos dizer assim, para receber o mais vil pecador e para conceder a você a graça de desfrutar da glória eterna juntamente com Cristo. Corra para Cristo, arrependa-se do seu pecado e caminhe para nós, conosco que conhecemos a Cristo, para Canaã, assim como todo o povo de Deus sempre caminhou. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, a nossa peregrinação, Senhor, neste mundo é cheia de tantos desafios e tantos perigos. Homens maus se levantam contra o Senhor, contra o teu ungido, contra o teu povo. Mas, Senhor, como é bom saber, Pai, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos guarda, que o Senhor não permite que eles façam tanto mal contra o teu povo, que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo e que um dia, Senhor, aqueles que não se arrependerem do mal que têm feito contra o Senhor sofrerão juízo. Mas, ó Deus, ajuda-nos, Pai, em meio a dias difíceis, que nós possamos ter a nossa esperança no Senhor, os nossos olhos fitos no Senhor, Pai, sabendo que Tu tens cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida. E, ó Deus, nós Te rogamos mais uma vez que o Senhor possa se revelar salvificamente àqueles que não conhecem a Ti. Que o Senhor transforme os seus corações, chamando-os para o Senhor, que eles possam, Pai, junto a nós, servir ao Senhor, Pai, sempre. É o que rogamos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho bendito. Amém.